Oremos. Deus de misericórdia, que pela paixão de Cristo Nosso Senhor destruíste a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o género humano, fazei que, renovados à imagem de vosso Filho, assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terrestre, levemos também pela vossa graça a imagem do homem celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá, e levar-se-á, e será exaltado.
Assim como com a sua vista, muitos se encheram de espanto. Tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim hão de se encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado, e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do meu povo. Foi-lhe dada a sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de malfeitores. Embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca, aprova ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Mas, se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio, e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas vossas mãos entrego o meu Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Nas vossas mãos entrego o meu espírito.
fui escarnecido pelos meus inimigos. Tornei-me o desprezo dos meus vizinhos. Todos evitam passar por mim. Esqueceram-me como se fosse um morto. Nas vossas mãos entrego o meu espírito. Eu, porém, confio em vós, Senhor. Vós sois o meu Deus. Nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me de quantos me perseguem. Fazei brilhar a vossa face sobre mim. Vinde salvar-me pela vossa bondade. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote, incapaz de se compadecer nas nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, excepto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao torno da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas. Aquele que o pediu livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Oh
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe iria acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam: Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam: Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: Daquele que me destes, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhes: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouvirem o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada em Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então, eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo.
Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Disse-lhes Pilatos: Tomai, vós próprios julgai segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Assim se cumpriram as palavras que Jesus tinha dito ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus. Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes? Ou foram outros que te disseram de mim? E disse-lhe Pilatos: Porventura, sou eu judeu, o teu povo e os sumos sacerdotes é que entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então, tu és rei? Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma, mas vós estáis habituados a que vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, cortaram-lhe, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes do sacerdote e os guardas gritaram: Disse-lhes Pilatos: Tomai, vós mesmos o crucificaram, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus:
Pilatos ouviu estas palavras e ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus. De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho o poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajedo, em hebraico, Gabatá. Era a preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: Disse-lhes Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram os príncipes dos sacerdotes. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o lugar chamado Calvário. Em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda o letreiro e colocou no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Pilatos retorquiu: O que eu escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, uma para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Repartiram entre si as minhas vestes, assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e os discípulos prediletos, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara
uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos para que se quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por meio dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. Jesus veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras, juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, e porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, no passado domingo fizemos memória da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na altura vimos que Jesus tinha entrado em Jerusalém sentado num jumentinho e que as pessoas entusiasticamente o vieram saudar à rua. E na altura era lícito fazer duas perguntas. A primeira: porque é que Jesus ia num jumentinho e não num cavalo ou noutro animal qualquer? E porque é que o povo acorreu em tão grande número a saudar Jesus que entrava em Jerusalém? Primeira pergunta: Jesus entrou num jumentinho porque o símbolo da pequenez é o símbolo da humildade. E Jesus entrava em Jerusalém não para libertar Jerusalém do Império Romano, mas para o libertar do império do pecado. À segunda pergunta: o povo acolheu entusiasticamente Jesus com gritos de Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, porque pouco tempo antes Jesus tinha ressuscitado Pilatos, tinha ressuscitado Lázaro, e como Betânia ficava perto de Jerusalém, a notícia correu depressa e as pessoas vieram saudar exatamente por causa disso. Só que essas mesmas pessoas que no domingo diziam Hosana ao filho de David, bendito que vem em nome do Senhor, são as mesmas pessoas que hoje, sexta-feira, diziam à morte ressuscita, crucificam. Caros irmãos e irmãs, nós podemos perguntar o que é que levou, num curto lapso de tempo, essa gente passar do Hosana ao crucificam. E podemos chegar à conclusão que isto acontece porque faltou a experiência de Deus.
faltou a intimidade com Jesus, faltou a proximidade com Jesus, faltou o conhecimento profundo de Jesus. E então, quando isto acontece, é fácil passar do Hosana para o Crucificam. E se nós transportarmos aquilo que aconteceu há 2000 anos para o nosso tempo, vamos ver que muitos de nós, que nos lábios expressam o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas no coração está o Crucificam. Muitos de nós que afirmamos ter fé e que queremos viver realmente essa fé, mas as nossas palavras, os nossos atos, o que traduzem é o Crucificam. E posso-vos dar alguns exemplos. Os nossos jovens, que durante o Crisma e quando recebem na fronte o óleo do bispo diocesano ou em alguém que ele delega, na altura estão a dizer Hosana. Passado esse tempo, deixamos de os ver na missa. Deixam de participar aqui conosco. E então, o que é que estão a dizer? Estão a dizer Crucificam. Os noivos, perante o altar, quando trocam alianças e recebem a bênção de Deus, estão a dizer Hosana. No entanto, no decorrer da vida, pela traição, pela mentira e pelo adultério, estão a dizer Crucificam. As nossas famílias, que se dão tanto bem, são tanto amigos, quando chega à parte da herança, por causa de um alqueire de terra, de uma cadeira ou de uma mesa, passam do Hosana para o Crucificam. Isto acontece, meus caros irmãos e irmãs, exatamente por esta falta de experiência, desta falta de intimidade com Deus. Porque nós temos, muitas vezes, Deus na boca, mas não o temos no nosso coração. E quando isto acontece, a nossa boca diz Hosana, mas os nossos atos e o nosso coração estão crucificados. Jesus carregou a sua cruz, levou a sua cruz ao Calvário. Podemos dizer que os sumos sacerdotes influenciaram o povo para gritar Crucificam, mas verdadeiramente, num sentido mais rápido e mais amplo, efetivamente Jesus Cristo entregou-se voluntariamente à morte. Aliás, São João diz noutra passagem do seu Evangelho, em que Jesus Cristo diz: a minha vida ninguém a tira, sou eu que a dou voluntariamente. E dá voluntariamente porquê? Para a nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados. Porque aquilo que prendeu verdadeiramente Jesus Cristo na cruz não foram os escravos, foi o amor que Ele tem e teve por todos nós, por todos os homens e mulheres de todos os tempos, de todas as épocas. Porque, pelos olhos de Jesus, passei eu, passamos nós que estamos aqui presentes, passaram todos os homens, todas as mulheres, aqueles que vão vir, passaram os marginalizados, os pobres, os desprezados, aqueles que a sociedade coloca de lado. E toda essa gente passou na frente dos olhos de Jesus, é que fizeram com que ele ficasse preso na cruz. Mas o sangue de Jesus Cristo que caiu nas pedras do Calvário, por isso é que as nossas vestes hoje são vermelhas, não podem ficar no Calvário. Este sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que derramado por nós, como vemos, deve cair no nosso coração. A cruz, que é o novo altar, o verdadeiro altar, e o altar, com exceção de hoje, que não há consagração, este altar que aqui está presente, quando celebramos sempre
a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, este altar na cruz, Jesus reviu-nos a nós todos. E mesmo como foi aqui cantado e muito bem, Jesus entrega num ato de confiança ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E isto acontece devido à intimidade que Jesus tem com o Pai. E essa intimidade, meus caros irmãos e irmãs, por vezes nos falta. E é esta intimidade que teve Maria e todas as mulheres que estiveram aos pés da cruz. Maria, como aquelas mulheres que nós vemos, permaneceram sempre no Hosanna. Nunca entraram no crucifixo. E porquê? Devido à intimidade, ao conhecimento, à proximidade que tinham com o Senhor Jesus. E aquilo que nós devemos pensar hoje é exatamente isso. Qual é a nossa paixão por nosso Senhor Jesus Cristo? De que forma é que nós convivemos com Ele? De forma é que nós participamos com Ele? De forma qual é a intimidade que temos com Ele? De forma é que estamos apaixonados por Ele? E, meus caros irmãos e irmãs, sempre que isto acontecer, nós permaneceremos sempre no Hosanna. Se isto não acontecer, e quando as nossas palavras não corresponderem aos nossos atos, as nossas palavras podem estar a dizer Hosanna, mas no nosso coração está o crucifixo. Quando acompanharmos agora, no fim dessa celebração, o Senhor ali à rua para ser saudado, devemos com Ele e o compromisso de nos apaixonarmos por Ele, de o termos sempre no nosso coração, de forma que permaneçamos sempre no Hosanna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e onipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere firme na fé para dar testemunho de vosso nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, conserve e defenda na sua Igreja para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e onipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei às nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. Oremos pelo nosso Bispo João e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e onipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos pelos catecúmenos, para que Deus, nosso Senhor, os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno e onipotente, que dais continuamente novos filhos e filhas à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos e filhas de adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus, nosso Senhor, lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e onipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos na integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles e aquelas que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo povo judeu, para que Deus, nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome, na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e onipotente, que confiaste as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces destes vossos filhos e filhas, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e onipotente, concedei aos que não creem em Cristo
que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrarem a verdade. E a nós, vossos filhos e filhas, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e onipotente, que criaste o homem e a mulher para que vos procure, de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei-lhes que no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como único Deus verdadeiro e Pai de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus, nosso Senhor, dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e onipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e das mulheres e os direitos dos povos, assisti aos nossos governantes, para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra e acabe com esta epidemia. Abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza aos seus lares imigrantes e desterrados. Dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e onipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Com esta grande oração universal, pedindo por todos, terminamos esta primeira parte desta celebração. Vamos agora iniciar a segunda parte, que é a adoração à cruz. É o único momento na vida da Igreja, no círculo e no ciclo de litúrgico que se fala na adoração à cruz. E esta adoração porque, através do madeiro, Cristo deu a vida por nós. Vamos acolhê-la cantando e vamos depois fazer a veneração com uma inclinação. Também, se alguém quiser ajoelhar-se diante da cruz, pode fazer, nunca beijando a cruz, como fizemos nos últimos anos.
Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz, na qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vinde, adoremos. Eis o madeiro da cruz, na qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vinde, adoremos.
És a tua mãe. Vendo sua mãe que estava junto à cruz e o discípulo que ele amava, Jesus disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. Vendo sua mãe que estava junto à cruz e o discípulo que ele amava, Jesus disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe.
E fiéis aos ensinamentos de Jesus e com toda a confiança, vamos rezar a oração ao Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, todo o mal e dai-nos a vossa paz. Não leis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. O diácono Henrique irá para o fundo da igreja distribuir a Sagrada Comunhão e aqui à frente ficará o João e eu. Corpo de Cristo. Podem se virar para mim para receber a Sagrada Comunhão. Corpo de Cristo. 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 João. Está aqui isso. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo.
Lembra-te de mim, lembra-te, Senhor. Sou fraco e pobre, tu és rico e forte. Um olhar teu, uma expressão de amor, virá transfigurar a minha sorte. Oremos. Deus eterno e onipotente, que nos renovaste pela gloriosa morte e ressurreição de Jesus Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão neste mistério vos consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos agora receber a bênção sobre a forma de oração. Depois vamos nos experimentar para vestir as cores roxas. Depois vamos em cortejo até ao adro para sermos saudados pelas filharmónicas. Inclinai as vossas cabeças. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre estes vossos filhos e filhas que celebram a morte de vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhes o perdão e o conforto. Aumentai a sua fé e confirmai-os na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
pessoas que vão levar o andor e o esquife. Não tem zona de. Não tem, estou